Olá, tudo bem por aí, quarto ano? Tudo jóia? Você que é aqui da Rede de Ensino de Anápolis, né, do município de Anápolis, sejam bem-vindos. Você que está aí na internet e sempre segue as nossas aulas, também seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos então para mais uma aula do nosso CEAD Play, aquela aula em que a gente aprende jogando, não é mesmo? Vocês gostam dessa aula? Eu amo esta aula. Bom, para começar então, qual seria o tema da nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre descobrindo os superpoderes da matemática. Nós vamos perceber aqui em algumas contas que existe cálculos aí mais rápidos, né? Menos demorados, cálculos que a gente até pode fazer mentalmente. São algumas propriedades que nos fazem aí chegar às respostas. E nós vamos falar sobre essas propriedades aqui na nossa aula. Tendo aí como meta, né, nosso desafio, será trocar a ordem dos números para verificar se esse resultado muda essa conta. E também, o que acontece se mudarmos os parênteses no cálculo? Será que vai fazer diferença? Qual é o número que não altera o resultado? Quando somamos ou multiplicamos? Nós vamos falar hoje exatamente das somas e das multiplicações, tá? Nós vamos verificar se isso tem aí alteração no final do nosso resultado. A ordem dos números não muda o resultado. Olha, já temos aí um objetivo cumprido. Então, a ordem desses números não vai mudar o resultado. Tenho como exemplo aqui, ó, 4 mais 7 é igual. Pode ser dito também 4 mais 4, ou 7 mais 4. Consegue observar aqui que eu mudei as posições? Quando nós temos aí uma adição, né? Não importa mudar essa ordem dos fatores aqui, né? Das posições dos números. Tem agora um outro exemplo de multiplicação. 3 vezes 5 e 5 vezes 3. Eu vou obter o mesmo resultado, né? Não vai alterar esse resultado. Então, se trocarmos os números de lugar, quando a gente está falando de multiplicação e adição, a conta continua igual. Então, essa é a propriedade comutativa, né? A propriedade comutativa não vai alterar a ordem desses fatores. Eu posso trocá-los aqui que vou ter o mesmo resultado. Vamos falar agora dessa propriedade aqui associativa. Podemos agrupar, né, formar grupos, os números de maneiras diferentes, sem mudar o resultado. Para que a gente utiliza aqui essa propriedade associativa? Às vezes, para chegar a um resultado mentalmente, né, na resposta, só no pensamento, a gente pensando então nessa resposta. Nós temos como exemplo para esta propriedade. 2 mais 3, eu fiz um grupo, ó. E depois desse resultado aqui, eu vou somar mais 4. Então, se eu mudar aqui os números, né? Tá vendo que aqui eu pus o 2 na frente, né? Ele estava aqui entre parênteses, mais 3 mais 4. Porque no final, o resultado eu vou ter que somar tudo, ou vou ter que multiplicar tudo, que é o nosso segundo exemplo aqui, ó. Neste caso, a gente somou, né? Então, aqui não mudou também o local, né, desses números. Eu vou obter o mesmo resultado. Agora, na multiplicação, 2 vezes 3, e depois que eu encontrar esse resultado, eu vou multiplicar vezes 4. Se eu fazer essa mudança, que nem a gente fez aqui na propriedade da adição, eu vou ter também o mesmo resultado. Então, significa que não importa como colocamos os parênteses, o resultado será o mesmo. Por quê? Porque eu tenho aí, ó, uma adição e uma multiplicação. Então, não vai alterar esse fator aí se eu mudar as posições desses números, os números idênticos aos que estão aí, certo? Bom, então nós vimos aqui duas já propriedades, né,
que nos indica algumas possibilidades de fazer cálculos mentais, né? Então agora nós vamos falar dessa outra aqui, é o elemento neutro. Quando a gente fala de elemento neutro, a gente pensa que é alguma coisa que não vai interferir tanto no resultado. Tanto faz, ele pode estar ali ou não estar. Vamos ver um exemplo disso e analisar esse conceito? Elemento neutro, então, é o número que não altera o valor na operação. Por exemplo, eu tinha 8 balinhas, eu somei mais 0 balinhas, eu vou ficar com mais ou menos balinhas? Eu vou ficar aqui, ó, com 8 balinhas, porque não adicionou nada ao meu total, né? Bom, outro número aqui é o número 1. Nós acabamos de dizer o número 0 na questão aqui da adição. Na multiplicação, nós temos 6 vezes 1, que vai dar 6 também, o mesmo resultado. Porém, se eu colocar 0 aqui, ó, já vai modificar. Então, eu tenho um número neutro para adição e um número neutro para a multiplicação. Na adição, meu número neutro é o 0. Na multiplicação, meu número neutro é o 1. 0 é neutro na adição e 1 é neutro na multiplicação, certo? Então, nós temos aqui mais um elemento que faz parte aí desse raciocínio mais rápido, né? Mais uma propriedade que é o fechamento. Quando usamos números naturais em adição ou multiplicação, o resultado também é um número natural. Aqui, ó. O que são números naturais? São números, né, que não tem frações, que não tem aí dízima, né? Então, é um número simples, aquele que a gente é acostumado a contar, a ver no nosso dia a dia. Então, 5 mais 7 é igual a 12. Se eu somar 2 números naturais, o resultado também será natural. Já que se tivesse aqui um menos 7, daí não seria número natural. Daí no seu pensamento já viria assim, o resultado não será um número natural. Então o fechamento ele depende também dos números. Aqui está dizendo que esse fechamento, quando os números são naturais, o resultado também será natural. Certo? Bom, nós temos aqui outra propriedade que a gente pode chamar aí de distributiva. Quando a gente quer fazer esse cálculo mais rápido, ele aí utiliza bastante na multiplicação. Mas eu trouxe 2 exemplos também para vocês, misturando a multiplicação com a adição. Então, o que seria essa propriedade? Vamos ver esse conceito? Multiplicar um número por uma soma ou diferença. Dá o mesmo que multiplicar cada número separadamente e depois somar ou subtrair? Olha, a gente já sabe, né, aqui no SEAD, já explicamos que multiplicar significa somar parcelas, não é? Então, eu acho que tem um pouquinho de razão esse conceito, né? Vamos ver esse exemplo? 2 vezes 3 mais 4. Olha, eu tenho uma adição e fora do parênteses, uma multiplicação. Isso tudo aqui seria a mesma coisa que eu falar 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Vocês acham? Olha, aqui o meu algarismo 2, ó, ele se repetiu 2 vezes. Se eu fizer a propriedade distributiva, que é multiplicar esse com esse e esse com esse, eu já faço um resumo, né? Eu até economizo lápis, né? Borracha, se caso eu precisar de apagar, eu já posso fazer aqui direto. Então, essa propriedade aqui, ela é chamada de distributiva por esse motivo, por ele poder multiplicar os termos que está entre parênteses. Então, é como dividir a multiplicação em partes mais fáceis. Essas aqui, as partes mais fáceis, seriam as parcelas, que tem aí relação com as multiplicações, né? A quantidade de vezes que aquele mesmo número será multiplicado. Vamos jogar agora? Eu vou fazer apenas um exemplo com vocês, por causa do nosso tempo. Mas aí vocês fazem em casa. Esse jogo aqui, eu tenho vários exemplos lá em cima, né? Aqui, como se fosse escrito no caderninho, que eu vou ter que separar aqui cada cálculo na sua propriedade correta.
Por exemplo, a associativa da adição. Não esqueçam de olhar aqui de qual tipo de sinal, tá? Associativa da adição. Então, eu vou procurar aqui entre os números qual que poderia se encaixar na associativa da adição. Olha, poderia ser este ou poderia ser este. Aqui eu tenho 3 espaços, né? Então, pode ser até os dois. Eu vou pegar só um e trazer para cá, bom? Certo? Então, aqui a gente já colocou. Vamos fazer de conta que a gente já preencheu todo, porque a gente tem que pensar, tem que voltar nas nossas anotações. Eu vou enviar a resposta, né? Aí, ó, ficou certo. Mas faltou o restante, tá bom? Depois que vocês colocarem todas as respostas, você manda enviar para conferir aí se você conseguiu acertar tudo, se deu tudo certo para você, tá bom? Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês escanear o QR Code. Esse QR Code já dá direitinho naquele jogo, tá bom? Bom, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Nós vimos aí que a adição e a multiplicação, elas se relacionam, não é mesmo? Nós vimos também que esses sinais, ele tem aí umas propriedades para que a gente pense aí mais rápido e obtenha resultados mais rápidos. Nós vimos também que a posição desses números não interfere tanto, né, nesses valores, sendo que eu utilize os mesmos números que está ali na expressão. Certinho? Nós vimos parcelas pequenas, mas aí no final aí do 4º ano você vai começar então a ver expressões um pouquinho maior, onde tudo ficará mais complexo. Eu fico por aqui então, até a nossa próxima aula.